Vamos falar sobre outro assunto que passa pelos municípios do Ceará. O Sátiro Salles chega com informação sobre mais um capítulo dessa história da desoneração da folha salarial dos municípios, após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmar ou decidir pela manutenção dessa alíquota previdenciária mais baixa para os municípios com até 156 mil habitantes. O governo sinaliza que pode ir ao Supremo Tribunal Federal para derrubar o benefício. Quem conta detalhes é o Sátiro Salles. O governo federal sentiu os efeitos da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que atendeu à reivindicação dos prefeitos e manteve a desoneração da folha salarial para os municípios com até 156 mil habitantes. A decisão gerou um mal-estar entre os integrantes da equipe econômica e surpreendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo se articulava para diminuir a conta da desoneração, que em 2024 custará 11 bilhões de reais nos cofres do INSS. Os municípios, ao invés de 20%, continuarão pagando 8% de alíquota previdenciária sobre a folha salarial. Um dos argumentos da Fazenda é que a desoneração não estaria prevista no orçamento deste ano. Mas, entre os auxiliares de Rodrigo Pacheco, Fernando Haddad foi informado indiretamente sobre o ato do presidente, que revogou pontos da medida provisória que reonerava a folha salarial dos municípios. A decisão do presidente do Senado agradou às lideranças municipalistas, que consideram que, com menos encargos previdenciários, os municípios abrem caminho para melhor equilíbrio das finanças. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Equilíbrio das finanças nos municípios, aumento do desequilíbrio nos cofres da Previdência Social. E nessa corda esticada, a medida do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que desagradou aos técnicos do Ministério da Fazenda, abre também o canal para a briga ser judicializada com a provável ação do governo federal junto ao STF para derrubar essa redução da alíquota, que hoje é de 8% sobre a folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes. Causou muito mal-estar, né, essa decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de fazer cortesia, como se diz, com os prefeitos, utilizando o chapéu alheio, ou seja, à custa da viúva, da União. A começar pelo fato desse mal-estar de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que foi surpreendido com o ato do Pacheco anunciado, né, de desoneração, de manter, na realidade, de anular pontos da medida provisória e mantendo os critérios do que havia sido aprovado no Senado. Ele disse que sequer foi comunicado com antecedência desse fato. E aí ele vem com aquele argumento que é realmente um argumento, Luciano, de peso. Essa bondade, vamos dizer assim, com os municípios, isso implica, Luciano, num gasto anual aliás, a União deixa de arrecadar por ano 10 bilhões de reais, dinheiro que iria para a Previdência Social. A CNN, Confederação Nacional dos Municípios, vai além e diz que essa conta fecha em 11 bilhões de reais, ou seja, dinheiro economizado pelos municípios, mas que não estará à disposição dos cofres da Previdência Social. E vai afetar a Previdência Social mais cedo ou mais tarde, porque a gente já falou disso aqui, de que essa conta não está fechando entre o número de trabalhadores que estão hoje com carteira formal contribuindo normalmente para a Previdência, um crescimento de apenas 0,7% ao ano, contra 2,2% de pessoas que todo ano dão entrada pedindo benefício na Previdência Social. Então, assim, tá todo mundo preocupado, Luciano, com o seu pirãozinho primeiro. O resto fica para depois. E nesse fica para depois, vão empurrar essa conta amarga, salgada, para o governo e para a Previdência. Então, o governo tem toda a razão em ir nessa questão, de ir para a Justiça. Porque, na realidade, essa conta não é só do governo. A gente fala o governo como se o governo fosse um ente abstrato. O governo somos nós, os contribuintes da Previdência, os pagadores de impostos. Então, enquanto os prefeitos reclamam da situação crítica deles, e a nossa, como cidadão?